Uma coisa é fato: todo mundo vai sofrer por amor pelo menos uma vez na vida. Apesar que tem muitas pessoas que sofrem muito mais do que uma vez. Você deve conhecer alguém que vive sofrendo por outra pessoa. Mas será que esse sofrimento todo é realmente amor ou seria apenas apego? Nesse vídeo eu vou trazer 6 sinais de que o que você sentiu ou talvez você esteja sentindo por alguém, na verdade é apego e não necessariamente amor. Agora, uma coisa importante: é totalmente saudável e normal sofrer por alguém. Claro, esse sofrimento, ele precisa ter um limite. Por quê? Quando você sofre por alguém, quando você entra em um relacionamento que você acaba, que acaba não dando certo, isso traz clareza, isso traz aprendizado, amadurecimento. Mas como eu falei, existe o limite. O que não pode acontecer é aquele sofrimento exagerado e geralmente por pessoas que não vale a pena. Aí é um ponto de atenção que precisa ser dada atenção. Mas sofrer por amor, todo mundo vai sofrer uma vez na vida e isso traz crescimento, amadurecimento. E para que esse sofrimento ele seja, como eu falei, saudável no sentido de trazer aprendizado, você precisa, primeiro, antes de tudo, saber diferenciar se o que você está sentindo ou sentiu foi realmente amor, um sentimento genuíno, ou talvez um apego, um medo de ser abandonado, coisas relacionadas a traumas do passado. Entender essa diferença é essencial para que você possa ter relacionamentos saudáveis de verdade. Então fica nesse vídeo, porque nesse vídeo você vai aprender a diferenciar amor de simplesmente apego. E assim deixar de sofrer por aquele relacionamento tóxico, abusivo, que muitas vezes a outra pessoa só faz mal a você e mesmo assim você se sente preso nesse relacionamento. Para quem não me conhece, eu me chamo Sérgio e eu trabalho com hipnoterapia, onde eu utilizo técnicas de hipnose e terapia regressiva para ajudar as pessoas que buscam tratar questões relacionadas a comportamento, emocional, enfim. E uma coisa muito comum que tem na clínica, os atendimentos, são de pessoas que sofrem por ter medo do abandono, por serem carentes demais, por querer agradar o outro excessivamente. E tudo isso acaba reverberando nos relacionamentos como um problema profundo de apego a outra pessoa. Um apego que isso não é nada saudável. E a origem dessas questões está no seu passado, nos traumas, nas experiências negativas que você teve. Crianças que sofreram com abandono, elas vão replicar um comportamento na vida adulta onde elas vão ter medo de ser abandonadas e isso vai gerar um apego excessivo e, consequentemente, a manutenção de relacionamentos tóxicos e abusivos. E como isso acontece? Como eu já falei agora, as nossas experiências do passado com os nossos cuidadores, seja os pais, os avós, eles são responsáveis pelas experiências que nós temos, boas ou ruins. São essas experiências que constroem nossa percepção de amor, de segurança ou de insegurança, de rejeição também. Porque quando nós sofremos, quando criança, rejeições, ausência, instabilidade, tudo isso faz com que o nosso cérebro registre e aprenda, né, associe o amor com angústia e desejo excessivo de aprovação. E na vida adulta, a pessoa que passa por essas experiências, ela vai acabar buscando desesperadamente por alguém que preencha esse vazio. E frequentemente confundir esse vazio que precisa ser preenchido com o amor de verdade. Eu vou falar agora 2 exemplos reais de experiências da infância que causam essa necessidade de apego, de medo de abandono. São histórias reais, mas eu vou trocar aqui as pessoas, os nomes, enfim, só para ilustrar situações reais que podem acontecer. Nesse exemplo aqui, vamos chamar a pessoa de Ana, certo? A Ana tinha uma crença de que se ela fizesse tudo certo, ninguém iria deixá-la. Por quê? A Ana cresceu no lar onde ela só tinha carinho, ela sentia que tinha amor quando ela tirava notas boas, quando ela era bem comportada. E sempre que ela ignorava alguma expectativa, sempre que ela não agia como as pessoas ao redor achavam que ela deveria agir, ela se sentia ignorada. Qual foi o resultado disso? Na vida adulta, a Ana, ela sempre se anulava nos relacionamentos. Ela sempre fazia de tudo para agradar. Ela aceitava se sentir desrespeitada, aceitava que os seus próprios limites fossem ultrapassados. Tudo isso pelo medo de ser abandonada e acabar ficando sozinha. Então, nessa situação,
O amor que ela sentia, na verdade, era só o reflexo de um apego ansioso e não de um amor genuíno. O segundo exemplo, vamos falar do Rafael. Ele tinha a crença que precisava provar que seria digno de ser amado. Porque quando era pequeno, o Rafael, ele presenciou o divórcio dos pais. Ele acabou se sentindo esquecido e principalmente culpado pela separação. Aí quando ele foi crescendo, ele já na adolescência, ele já tinha muito medo de perder os amigos. Aí na vida adulta, o Rafael, dentro dos seus relacionamentos, ao qualquer mínimo sinal de afastamento, ele já se desesperava. Ele acabava entrando em pânico, tentava controlar o outro, porque para ele o amor virou sinônimo de insegurança. Mas na verdade, ele está preso ao apego por conta desses traumas do passado. Vocês entendem que diversas situações da infância, experiências negativas, podem gerar essa sensação de medo do abandono que acaba se convertendo nesse apego ao invés do sentimento verdadeiro do amor. Se você acredita que alguma situação da sua infância pode ter gerado um apego excessivo que você sente em relacionamentos, deixa aqui nos comentários, compartilha. Talvez a sua experiência possa fazer sentido para outra pessoa e trazer uma luz, um discernimento, alguma coisa e acabar ajudando alguém. Então, basicamente, para que você entenda a diferença se é amor ou apego, é o seguinte: o verdadeiro amor, ele é livre, ele respeita o seu crescimento. O apego, por outro lado, ele tem a necessidade de preencher vazios. É muito forte o medo da solidão, da carência. E qual é o resultado disso? Sofrimento. E muito mais do que de fato deveríamos sofrer. E o pior é quando nós sofremos por alguém que nós sabemos que não vale a pena. Aquela pessoa abusiva, tóxica, que xinga, que maltrata, e mesmo assim a gente acaba sofrendo por essas pessoas. Então, isso é um forte sinal, um forte indício de que não é amor e sim apego. Mas, como prometido no início do vídeo, vamos agora aos 6 sinais para você identificar se o que você sente ou sentiu é de fato amor ou somente apego. Primeiro sinal: o seu bem-estar depende da presença da outra pessoa. Quando o outro vai embora, o seu mundo ele desmorona. Você sente que precisa dessa pessoa para ser feliz? E agora a questão importante: eu não estou falando aqui da saudade. Principalmente como somos adolescentes, que nós começamos ali a namorar, realmente existe uma vontade de estar com o outro. Quando o namorado ou a namorada vai embora, você já sente saudade. Você queria estar com outra pessoa. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de uma sensação, de uma angústia, de um medo de não ser feliz sem que o outro esteja do seu lado, certo? Tudo aqui vai depender da intensidade daquilo. É normal você sentir saudade assim que o seu namorado ou namorada sai da sua casa. O que é complicado é se você sentir que o seu bem-estar depende única e exclusivamente dessa outra pessoa. Se você não consegue fazer nada sozinho, sozinha, se você não consegue ter uma vida minimamente normal. Se esse é o caso, isso já é o primeiro sinal de alerta. Segundo sinal: tendência a idealizar o outro e ignorar os defeitos óbvios. Você só vê o lado bom da outra pessoa e ignora os desrespeitos, as atitudes tóxicas. E pior, sempre encontra desculpas para justificar o comportamento errado da outra pessoa. Quando nós, mais uma vez, quando nós estamos apaixonados, é normal a gente não ver tantos defeitos assim da pessoa. A gente acaba vendo só as coisas boas. Mas quando o outro tem um comportamento excessivo, um comportamento ruim de fato, como eu já coloquei, comportamentos abusivos, seja ele agressão verbal, física, e você justifica esses comportamentos, isso é um forte indício de que você está nesse relacionamento por apego e não por amor, porque não devemos justificar comportamentos dessa magnitude, né, que nos fazem mal por conta de, mas eu amo essa pessoa. Isso provavelmente não vai ser amor. Terceira, medo excessivo de perder a pessoa em situações dolorosas. Se o medo da solidão fala mais alto do que o desejo de se proteger do sofrimento, isso também é um sinal. Se você tem tanto medo assim de ficar sozinho ao ponto de aguentar tudo, de suportar qualquer coisa, esse é um sinal que precisa de atenção. Quarto,
anulação de si mesmo. Seus interesses, suas opiniões, amizades ficam de lado só para agradar outra pessoa com medo de perdê-la? Se sim, isso pode ser um problema. Claro que dentro de um relacionamento precisa existir um consenso entre as partes. Cada qual negocia o que aceita e o que não aceita de um relacionamento. Mas quando isso ultrapassa os limites, aí isso, mais uma vez, é um problema sério, é um sinal muito importante de ficar ligado. Por quê? Começa ali com uma exigência mais simples, depois essa exigência ela vai aumentando e vai escalando cada vez mais. Enquanto você não colocar os seus limites, a outra pessoa ela vai sempre escalar para questões mais controladoras, digamos assim. 5 sinal. Ciclo de ansiedade e insegurança. Se você vive preocupada em ser suficiente, teme constantemente de ser rejeitada ou trocada, isso é um forte indício de que você não está em um relacionamento saudável. Porque em um relacionamento saudável, você tem que se sentir à vontade, você tem que sentir que você é amada, que você é acolhida, que a pessoa que está com você está porque gosta. E não ter esse medo constante de ser trocada, abandonada, achar que não é o suficiente. Isso é um forte sinal de que você está em uma relação mais por apego. Sexto sinal e último é uma dificuldade de enxergar o futuro sem essa pessoa. Se você não consegue se imaginar bem, feliz sozinho, nem acredita que possa existir felicidade nessa relação, isso é um grande problema. Claro que quando nós amamos, ou pelo menos quando nós estamos apegados à pessoa, é normal a gente achar que a nossa vida com essa pessoa é o que nós queremos para o futuro. Mas se você imagina minimamente estar sozinho, você fica desesperado, você não sabe o que iria fazer da sua vida, isso é um problema, porque ninguém nasceu junto de ninguém. Então nós precisamos ser autossuficientes antes de querer que o outro nos complete. Nós precisamos ser completos para que possamos ter um relacionamento saudável com outra pessoa. Esses foram os 6 sinais de que, se você tem muito claro para você esses sinais no seu relacionamento, é bastante provável que você está com essa pessoa porque você tem medo de ser abandonado. Se você suporta tudo isso que eu falei, talvez esteja na hora de refletir sobre o seu relacionamento. Se é realmente isso que você precisa para a sua vida. E não se preocupe, se você gabaritou aqui todos esses sinais, saiba que é possível superar esse tipo de situação. O autoconhecimento é a melhor ferramenta que nós temos para poder nos ajudar a lidar com tudo isso. Se esse vídeo fez sentido para você, se te ajudou de alguma forma, compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que irá se beneficiar com esta mensagem. É provável que essa pessoa esteja precisando escutar essa mensagem. E também não esquece de clicar em curtir esse vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário do que você achou no vídeo. Se você concorda, não concorda, quais pontos você gostaria de acrescentar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.